Muito obrigado aí pela participação de vocês. Hoje nós temos mais uma aulinha e a minha convidada de hoje vai ser a Aninha, mas junto com a Thay também, que vai estar ajudando. Mas temos aqui pessoas que vão poder contribuir bastante também. Caso vocês queiram falar, e o pessoal do time da cozinha que manjam muito desse tópico da aula, né? Estão convidados também para poder trocar uma ideia com a gente. Então vocês podem abrir o microfone, podem mandar no chat, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que apesar de termos bastante conceitos diferentes na cozinha, a gente ouviu muito de plant-based, plant-forward, né? Cozinha à base de plantas. Hoje nós vamos falar sobre a proteína animal. A gente quer colocar para vocês aqui uma série de tipos, de alguns conceitos. Não vamos nos estender muito nessa aula, tá? Mas vai ser um tema bem bacana para a gente poder conhecer um pouco. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece, mas tem gente aqui que não tem a mínima noção, por exemplo, de qual tipo de carne usar para qual tipo de cocção, por exemplo, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho dessa aula. Bom, gente, então nós vamos falar um pouquinho sobre os bovinos, os suínos, as aves, os peixes e os frutos do mar, que são os principais, né, os mais usados no nosso dia a dia principalmente na cozinha, né? Claro que a gente tem aí vários outros tipos, né? Tem os ovinos, os caprinos, e a gente vai ouvindo aí mais para frente, mas não muito em detalhes, tá? O objetivo dessa aula é mesmo só colocar para vocês um pouco aqui dos usos, das escolhas, de algumas, de onde vem, como é um pouquinho de cada conceito das proteínas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho dos bovinos, como o próprio nome diz, né? Vem da origem de boi, né? Carne de pasto, de boi ou de vaca. A gente tem inúmeros cortes, né? Que são usados nessas carnes, né, no mapinha aqui, no diagrama que a gente costuma falar, ou mapa, né, de cortes que a gente costuma ver. A gente costuma ver muito esse mapinha nos açougues, né? Quando a gente vê lá o desenho da vaca, do boi estampado lá com os tipos de cortes que a gente tem. E aqui nós trouxemos para vocês dois tipos dos mais conhecidos que a gente quis mostrar para vocês um pouquinho da diferença. A gente tem aqui do lado esquerdo os cortes brasileiros, que são os conhecidos, né, que são os mais tradicionais, cupinha, sem, paleta, o peito, a costela. Esses cortes eles foram selecionados aí. Tem a parte do dianteiro, parte do traseiro, e ali do lado direito, a gente tem o corte que a gente chama de americano, diagrama americano, que incrivelmente falando, ele já é mais conhecido. Eu acho que quem já está mais acostumado aí com carnes e churrascos, né, todo mundo já ouviu falar aí, vamos fazer um prime rib, um short rib, né, Chicão? Vamos fazer um chuck, né, vamos fazer um short loin. Então, esses cortes americanos, eles estão sendo muito usados, né? Gourmetizou um pouco o churrasco. Então, mas tudo se resume ali entre a carne da costela, por exemplo. Uma parte tem osso, outra parte não tem osso, outra parte tem um osso mais longo. Acho que todo mundo já ouviu falar aqui do T-bone, né? Ou a bisteca fiorentina, que pega 3 tipos de corte de carne. A gente tem o capitão, que é uma parte ali que corta do traseiro, que pega aquela parte do corte americano, né? Do round, um pouco do shank, mas na verdade é ali um pouco do patinho, do coxão duro e do lagarto, pega um pouquinho da maminha também. Então é um corte que é transversal. Então a gente tem inúmeros. Hoje os açougues eles se especializam em cortes diferenciados, né? Justamente para trazer um pouco mais de sabor nas carnes, né? Vi aquele falando que nunca tinha visto ali os nomes, mas é uma mistura mesmo de cortes que é justamente para poder trazer texturas e sabores diferentes. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos outros, né? Acho que eu vou passar um pouquinho, Ana, só para falar, qualquer coisa a gente volta aqui. Uhum. Mas basicamente o que é, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, né? A gente tem o traseiro e o dianteiro, não vamos entrar muito nesse tópico, porque vocês viram ali no mapa, né? Eu vou ir voltando um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho, né? A gente tem a parte do acém, da costela, da paleta, e ali para trás a gente tem o contrafilé, a picanha, a alcatra, a maminha. Vocês podem reparar que a picanha ela já tem o formatinho dela parecendo um triângulo, tá vendo ali? Então muita gente fala, mas esse é picanha mesmo ou é alcatra com um pedaço de alcatra com colchão duro? Existem uma série de mitos e de cortes
que muita gente tem uma teoria, né? Tem gente que fala que é picanha até a terceira veia. A gente não vai entrar muito nisso porque é mais polêmico, a ideia é trazer para vocês mesmo essa parte da cocção, tá? Então, basicamente, a gente colocou aqui de uma leitura bem fácil para vocês, que é baseado em quê? Os cortes de carne que contêm pouco colágeno, que são as partes que tem na paleta, no acém, no peito, na capa de filé, que são cortes mais duros, mais rígidos, né? A gente pode grelhar? Putz, não vai ficar legal, Juan. Então, o que a gente vai fazer? Eles pedem cocções com mais tempo, né? E com mais água, a gente, digamos assim, né? Que a gente volta um pouquinho naqueles tópicos que a gente aprendeu lá no começo, sobre o brasear, o assar, o cozinhar na pressão, cozinhar por longo tempo, tá? Então, essas carnes, elas vão pedir tempo de cocção maior e muito mais hidratação, tá? E calor úmido, ou seja, cozinhar, ensopar, na pressão, que são cortes que exigem mais tempo de cocção. Por exemplo, o peito do boi, se a gente voltar aqui no mapinha, ele fica aqui chamado de brisket, que é um corte muito apreciado pelos americanos, né? Que é um corte que fica em defumação, num forno de defumação, às vezes por 6, 8 ou 12 horas. Então ele desmancha, ele tem uma textura de desmanchar. Esse corte precisa de uma cocção mais longa, né, para que possa poder ficar macio. O calor seco, que é grelhar, assar ou brasear, eles podem ser utilizados em cortes mais macios, né, como alcatra, picanha, filé mignon, contrafilé, né, então existe aí uma série de fatores que vão poder fazer com que a carne ela fique bem cozida, né, ou mais, ou menos cozida dependendo do corte, tá? A gente colocou um pouquinho também para vocês sobre como escolher esses cortes, né? Então, basicamente, é uma coisa que a gente vê todos os dias, a gente geralmente vai num açougue só, então a gente tem a procedência, certo? A gente tem um fornecedor de confiança, a aparência da carne, ela precisa ter uma coloração normal, com um vermelho, né? Digamos, uma carne viva, né? Um vermelho mais vivo. Eu acho que todo mundo já foi num açougue aqui e viu uma carne no cantinho que estava um pouco mais bordô, né? Uma cor mais vinho, ou seja, mais opaca. Ela já ficou ali durante um tempinho, já perdeu a sua suculência, né? O suco que a gente chama de... Nossa, nem fala, esverdeada já esquece aquilo ali, né? Nem dá mais. E claro, tem as carnes a vácuo também, né? Que preservam um pouco mais a suculência dela, que também se deve ter um cuidado. Eu acho que todo mundo já comprou uma carne a vácuo que quando a gente abre sobe aquele cheiro forte, né? Da carne. Então a gente sempre tem que se atentar no prazo de fabricação, não é nem o de validade. Quando a gente vê uma carne que já está ali há 2 meses no balcão refrigerado do supermercado, a gente não sabe a condição que aquela carne ficou. Às vezes, eu canso de ir no mercado, eu vejo o freezer aberto, sabe? Aquela tampa do freezer aberto. Então, a condição de temperatura já mudou, o suco, né, o sangue da carne já saiu, a gente vai ouvir um pouquinho mais para frente, mas a gente chama de mioglobina, que é o suco da carne, né? Já está ali há mais tempo, aquilo ali é ferroso, então aquilo entra em contato com o oxigênio e aquilo mesmo acaba trazendo aquele cheiro mais forte mesmo. Até quando a gente come, a gente sente um gosto mais ferroso, né? É justamente por isso, né? Por esse contato desse suco da carne, que a carne ficou ali no vácuo, que produz esses aromas, tá? Então, o aroma deve ser muito mais próximo ao mineral, não tão forte quando a gente sente aquele cheiro da carne, né? Tem muita gente que ainda sente, fala, nossa, esse cheiro aqui não tá muito bom, ainda tenta cozinhar, mas vê que a carne não tá no seu melhor sabor. E eu não tô falando de marca, não, tá? A gente já tem bastante experiência aí de abrir carnes com boa marca, com boa procedência, mas que tem esse cheiro mais forte, né? Dentro dessa alimentação, dessa parte dos bovinos, a gente fala um pouco sobre a procedência de pasto ou da alimentação. Existem uma série de fatores, né? Tem gente que fala, Juan, mas a carne que fica ali em Minas, ela é um pouco mais dura, um pouco mais rígida, porque é uma região mais montanhosa, e o gado ele acaba subindo mais montanhas, e a carne do gado fica um pouco mais firme, um pouco mais dura. Existe isso sim, porque quanto mais tempo o gado ele passa andando dentro dos pastos, mais músculo ele desenvolve. Então existe sim essa parte teórica da carne ficar um pouco mais rígida.
E aí criou-se os confinamentos, né? O que são os confinamentos? São pastos divididos com uma metragem dividida específica, então, sei lá, vou chutar, existe lá 1.000 metros quadrados, onde eles colocam uma quantidade de gado com um pasto muito bem enriquecido, uma alimentação muito bem enriquecida, e eles não se movimentam muito. E aí eles acabam tendo uma carne mais macia. Sem contar, claro, das raças, né? A gente tem aí as raças Nelore, temos o Angus, né? Que acho que a maioria já ouviu falar, quem não ouviu falar é um boi, né, preto, que tem uma carne extremamente macia. Aí temos o Wagyu, né? Existem uma série de nomes, mas que é aquela carne de gado japonesa. Temos o Cimetal, temos o gado que vem, eu me lembro aquele outro japonês, o Kobe, também, que a gente até ouve falar que eles comem cevada, ouvem música clássica, recebem massagens. Existem diversos, pessoal, são assim inúmeras carnes, tá? Claro, existe também a alimentação antibiótica, né, que é de grãos e ração, que é hoje a que está sendo mais julgada, porque desmata muito as áreas que a gente está vendo como Pantanal, Amazônia, para poder plantar pastos e poder ter uma alimentação com bastante antibióticos, né? E existem também os gados soltos a pasto, que são chamados de grass-fed. Então, aqui no Brasil, isso diminuiu muito por conta, precisam de mais campos e mais desmatamento. Então, a gente acha esses pastos, né, esse tipo de carne chamado de grass-fed, que são soltos a pasto na região do Uruguai, ali do Rio Grande do Sul, argentinos, que são os cortes. Também existe um mapa argentino também de cortes, né? Que chama Orro de Bife, então são vários outros cortes. E os orgânicos também, que depende muito da alimentação, tá? Então, uma carne orgânica, ela exige uma alimentação orgânica, né? Então, a ração precisa ser uma ração orgânica, o pasto precisa ser um pasto orgânico, enfim. E aí existem inúmeros tipos, cortes, raças, que vai diferenciar muito, tá? A gente não colocou muitas fotos aqui, mas depois a gente vai mandando para vocês lá no Classroom, senão a aula ia ficar muito longa, se a gente fosse entrar nas raças, mas quando vocês verem uma carne mais entremeada, com uma gordura mais entremeada na carne, ela é uma carne um pouco mais macia, e existem vários conceitos aí que ao longo a gente já vai vendo aqui. Mas basicamente, a gente poder apresentar um pouquinho para vocês sobre o tipo de cocção que a gente vai usar em cada carne, e os tipos de animais que a gente vai ver mais presentes na cozinha, tá? Aqui a gente colocou só para ilustrar para vocês um pouco sobre as carnes que são mais consideradas gordas e carnes magras, tá? O vermelho que a gente vê ali, o acém, a alcatra, o cupim, que fica ali em cima, a picanha, a fraldinha, existe uma porcentagem estipulada de gordura de cada carne, e logo abaixo existe os verdes, que são os cortes mais magros, que é o patim, maminha, músculo, lagarto, filé mignon, coxão duro e coxão mole. São os cortes que a gente costuma fazer mais no dia a dia, tá? Isso vai estar disponível para vocês lá consultarem, mas ele tem certinho a quantidade de gordura que possui em cada um, interna, né, e tudo mais, justamente para a gente poder ter uma noção do que fazer e do que escolher na hora da compra ali, tá bom? Aqui entrando nos suínos, a gente também existe um diagrama, né, dos cortes suínos ali, onde a gente tem vários cortes de carnes presentes. O porco ele gera bastante preconceitos na hora do uso, mas hoje em dia existe um manejo, a gente chama de manejo, muito bem feito para a questão de porcos, porque o porco ele sempre foi muito presente na mesa do brasileiro, principalmente na mesa do caipira. Então, há quem fala que tem que cozinhar bastante a carne do porco, porque existe aquela questão do verme presente no porco e tudo mais, e de fato há sim, mas tudo vai do manejo que esse porco for criado, né? Antigamente, os porcos eles eram criados aqui à base de lavagem, eles eram criados no chiqueiro, sem um tipo controlado de higiene e tudo mais, então claro que isso provocava, assim, um crescimento descontrolado dos vermes. Hoje em dia, no Brasil, com os criames, né, com os criadores de porcos, já estão, sim, mais profissionais, eles já possuem selos de qualidade, inspeções, CIF, tudo é muito bem controlado, existe, sim,
uma vistoria. Eu até já visitei uma criação de porcos no Paraná, que é extremamente profissional, que faz parte de uma cooperativa que a Aurora vai lá pegar os porcos. Então, tudo é bem cimentado, é lavado todos os dias, existe um controle de alimentação, controle de temperatura, existe uma série de fatores que hoje a gente tem uma segurança a mais quando a gente compra uma carne de porco de procedência, tá? Dentro desse mapa do porco, a gente usa do focinho até o rabo. Então a gente vê ali a bisteca, o copa-lombo, o filé mignon, panceta, que é a barriga, fraldinha, lombo, existem todos os cortes também, quase todos que são presentes no bovino, existem também no porco, tá? A carne do porco ela é extremamente usada para a produção de embutidos, né? Salames, toda essa parte de salumeria, a parte de embutidos a gente usa para fazer a mortadela, para fazer o presunto, tá? Que sai ali do pernil, para fazer o famoso bacon, que sai da parte da barriga, pega um pouco da parte da costela, a panceta, o famoso torresmo da feijoada, né? Então, tudo isso está presente ali no diagrama do porco. Isso é muito bacana quando a gente vê. E sim, existem também uma série de raças dos porcos que hoje a gente conhece um pouco mais. E eu convido vocês depois a procurarem mais um pouco dos trabalhos do Jefferson Rueda e da Janaína Rueda, que fazem um trabalho de manejo de porcos e de criação de raças que é referência hoje no Brasil, principalmente para nós que somos da cozinha. A gente manda o link para vocês, mas eles têm um trabalho muito bacana do resgate, né, da criação do porco caipira, mas fazendo o manejo de forma sustentável. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles inclusive servem no restaurante deles, que chama A Casa do Porco, um tartar de porco, né? Ou seja, eles servem um porco cru, né, curado, né? Eles fazem um processo de cura, tudo isso muito bem controlado, e ele até mesmo fala, eu quis criar polêmica mesmo, mas eu trouxe para vocês aqui um desafio e mudar um pouco o paradigma do que era muito se falado para a carne do porco, um pouco desse preconceito da carne do porco, tá? Existe também o Rafael, que é de um projeto chamado Curiango, que ele cria uma raça de porco que estava quase em extinção. Então ele trouxe esse porco, que era muito ali tido na Serra da Bocaina, na parte da Serra da Mantiqueira também, na divisa de São Paulo entre Minas. Então ele começou a criar uma raça de porco em específico. Eu não me lembro agora, mas é um porco que ele faz um salame incrível. Então ele faz um trabalho de resgate ali dessa criação de porcos. Se a Ana puder colocar para a gente aí qual é o nome. Então é muito bacana que existe também raças diferentes de porcos, né? Para que a gente possa ter uma série de fatores positivos no consumo, tá? Como escolher a carne do porco? Saber qual corte precisa para o preparo da receita, né? Claro. Vai escolher um pernil. O pernil já vem de fatiado ali no açougue, então a gente precisa de uma cocção mais longa. A gente pode fazer ele assado, pode fazer ele com calor úmido, o braseado. Existe até o corte do pernil que vem picado, né? Então a gente pode fazer sim ele cozido ali na panela de pressão. A barriga do porco a gente pode assar, pode fazer a pururuca, pode fazer o toucinho. Existem uma série de infinidades, né? E analisar sempre a coloração da carne, ela é bem mais clara que a carne do gado. Então existe sim uma coloração um pouco mais rosada entre o vermelho escuro e o rosado. Esse vermelho escuro, ele faz parte da alimentação do porco, então depende muito do tipo do porco, da raça do porco, vai determinar muito ali essa questão da cor da carne. Deve estar firme, tá? Não pode ter aquele limbo que a gente vê, claro que no açougue raramente a gente vê, mas em casa a gente também percebe um aroma característico da carne do porco, e a gordura deve ser fina e branca, analisados ali com as carnes que a gente vê muito no mercado. Claro que quem está mais acostumado com um porquinho caipira, tô vendo o pessoal falando aí no chat, né? Matar o porco ali na roça, fazer é completamente diferente. Eu já cheguei de ver carne de porco caipira vermelha mesmo. E se colocasse ali na frente, ela fica extremamente vermelha. Então depende muito, tá? Não é uma regra, não é uma exceção. É só mesmo trazer essa parte do mercado para vocês observarem bastante, tá? Deixa eu ver se eu coloquei uma observação aqui para falar um pouco para vocês. Antigamente, a gente ouviu falar muito aqui no curso ou em outros momentos sobre a trufa, que a trufa mesmo usada na cozinha, tá? É o fungo, trufa, né? Existiam na época, quando eram caçadas as trufas, que elas ficam embaixo da terra,
usava-se muito um porco chamado pata negra. Esse porco, ele nativo na região ali da Itália, da França, onde tinham a presença das trufas pretas e brancas, essa raça de porco chamado pata negra, eles comiam as trufas. Eles farejavam, né? O focinho do porco farejava as trufas, eles comiam as trufas, essas castanhas também que caíam da árvore, e esse porco ficava com o sabor da trufa. Então, daí que se originou aquele embutido muito famoso chamado Ramon Pata Negra, que é um espanhol, que hoje é o mais caro que existe de embutido, um dos mais caros, né? Criaram-se vários outros, de embutidos dentro da nossa culinária, mas porque ele tem essa presença do sabor da trufa, justamente porque ele comia essa trufa, né? Então, basicamente, hoje a refeição dos porcos é baseada em grãos, milhos, farelo, né? Então, tudo vai depender da alimentação. E esse projeto que a gente citou, que é do Rafa Curiango e dos Ruedas, eles criam os porcos soltos e eles se alimentam de frutas nativas da região. Então, cada tipo de porco tem um sabor diferente. Então, ele falou que tem uma época que eles se alimentam da fruta cambuci, que tem muito aqui no interior de São Paulo. E o porco, ele fica com esse sabor mais adocicado, um pouco mais ácido, presente na fruta do cambuci. Então, é muito interessante saber que a alimentação vai fazer parte, sim, do sabor final da carne do porco. Ana, quer acrescentar alguma outra coisa? Não, eu só mandei no chat que os porcos chamados são os porcos carunchos, que é esse que estava em extinção e que ele fez todo esse trabalho de resgate para poder, né, que ele fez. Na verdade, esse cara é um cara que ele era da cidade e fez também o êxodo urbano, né? Então saiu Isso. da cidade e voltou para as origens da roça, e com isso ele resgatou também tudo que ele poderia trazer para ter uma agricultura sustentável para ele, e depois também de cuidar de animais. Então, esses são os porcos carunchos. Muito legal, isso mesmo. Existe um vídeo, a gente não colocou porque é um programa, não sei se todos vocês já viram, tem disponível no YouTube, gratuito, que é do CNN Viagem e Gastronomia. É uma série de episódios que ela está conhecendo o Brasil inteiro. Existem dois episódios específicos, a gente pode compartilhar com vocês o link lá no Classroom, que ela vai até a fazenda do Rafael, no projeto do Curiango, e ela vai também até a fazenda do Jefferson Rueda, mostrar especificamente o trabalho que eles fazem. É muito legal vocês assistirem, é um episódio de 40 minutos, mas que fala sobre a ampla gastronomia daquela região. Então vocês não vão ver só os porcos, vocês vão ver os queijos, as punks que são usadas, o que eles estão fazendo com o resgate dessa cultura caipira, né? Então é muito bacana o porco nessa presença aqui da culinária de São Paulo, culinária caipira, ítalo-caipira, né, também, que tem essa nomenclatura que é dos italianos que chegaram no interior de São Paulo, isso tudo é muito bacana, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das aves. Ana, você quer falar um pouquinho? Sim, posso falar. Especificamente, aqui a gente está mostrando os cortes do frango, tá? Mas as aves, a maioria das aves tem as partes similares, não são todas, né? Porque nem todos a gente usa as partes como a gente usa do frango. O frango acaba sendo uma ave mais completa. E assim como todos os outros a gente tem esses cortes, a gente também tem as raças, né, Juan? Uhum. Então a gente tem também o modo de que elas são cuidadas, então são as cage free, né, são as que são criadas soltas também, diferentemente daquelas que a gente conhecia, que eram todas as galinhas todas juntas, espremidas, sem um espaço para nada. Isso também caracteriza com maus tratos, então isso também vem da procedência do fornecedor quando a gente pensa na escolha de uma carne, tá? Então aqui a gente tem os cortes tradicionais, posso dizer que também, como um porco, a gente usaria ela do focinho, né, do bico até o rabo, que a gente chama de curenchim, né, por exemplo, no frango. Então, tudo, inclusive os miúdos, né? É uma das que a gente não... É mais difícil da gente encontrar em qualquer outro tipo de raça de animal, que a gente consuma os miúdos, mas o frango é muito comum e são coisas, às vezes, que são muitíssimo apreciadas. Tem coração, fígado nem tanto, acho que moela, quem gosta, gosta muito, né? São coisas mais características. Quem gosta, gosta muito, quem não gosta, não pode nem ver. Pé e Verdade. cabeça de galinha, tem gente que sofre só de olhar. Mas assim, é uma carne que também ela
como todas as outras, também tem a parte gorda dela, a parte que ela tem mais gordura, que ela tem mais por conta da pele também, tem a sobrepele que é mais gordurosa, como também as partes internas, como o filé de peito, por exemplo, e o sassami, que é a partezinha embaixo do filé de peito. As partes com ossos, que são mais saborosas, então todas elas também têm coisas para exatamente para serem usadas, onde serem usadas, né, para a gente não perder nenhuma parte, assim, né, um desperdício de uma carne onde ela não deveria estar sendo usada ou feita. Falando sobre essa questão das aves, né, basicamente como ela disse, todas as aves elas vão ter esse mapeamento, digamos assim, mas uma codorna, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de provar, ela é extremamente delicada, a cocção dela é extremamente delicada. Diferente se a gente, por exemplo, pegar uma galinha caipira, ela também vai ter uma cocção diferenciada, né, Ana? Então a gente tem um frango de granja, que tem um tratamento completamente diferente, assim como as outras aves, né? O fazão, peru, as próprias tamanho, é carnes, isso né? mesmo. Porque, por Isso exemplo, o mesmo. pato tem uma carne tão vermelha e tão escura que é diferente. Então, assim, você tem que saber para onde, o que você vai usar, para onde você vai usar, como a gente vai usar, né? O peito é diferente do quanto você vai assar uma perna, ou uma sobrecoxa, ou uma asinha. Então, geralmente, a gente tem que fazer essa escolha, a escolha consciente para o tipo de coisa que a gente vai usar. Isso mesmo. E existe totalmente uma divergência na cocção. O pato é um exemplo claro disso, né? Não dá para grelhar e comer, né, seguido. A gente tem toda uma textura. O frango também não tem aquela questão de comer o frango mal passado, né? A gente sente que a textura do frango não é aquilo. Então existe exatamente um respeito ali na Mas que cocção também ideal. que também é cultural, né? É, Assim como o porco, que as pessoas também falar, precisa cozinhar muito, o frango tem muito isso por conta também da famigerada salmonela. Então, assim, isso. obviamente, se a procedência não está correta, a gente tem que ficar mais de olho. Mas, assim, seguindo as coisas, os padrões de higiene do fornecedor, até da sua própria casa, você tem uma segurança maior. Por exemplo, na Europa é super comum as pessoas comerem frango mal passado. E é assim, é um choque, porque chega no seu prato, você fala, não sei Tá não se vou cru. comer. Você não se sente seguro, né? Mas é super comum. Assim como o porco. Eu acho que quem já teve na cozinha do Amarelinho, eu não sei se vai lembrar, tem uma moça que ela é uma gringa, que toda vez que ela ia pedir, ela pedia sempre ou o frango mal passado ou a carne de porco mal passado. E a gente, nas regras que a gente tem que seguir lá dentro, né? Também seguindo o CPI, a gente fica receoso, porque como é que a gente vai fazer uma coisa para moça? A gente sabe da procedência do que a gente tem, mas mesmo assim, como não é costumeiro a gente servir, não é o costume que a gente consegue entregar para a pessoa muito tranquilo, né? Então também é muito cultural essa parte, assim como a carne, também tem o gosto pessoal da pessoa, e assim por diante. Exatamente. Lembrando que, como a Ana disse, é uma regra, a gente não pode servir, né, a carne, principalmente do frango, justamente por conta da salmonela, a gente ouve bastante nos nossos treinamentos, dessa forma mal passada. Eu acho que nem eu toparia provar, né, Ana? Acho que a única carne de ave que eu já provei é o pato, acho que é o peito do pato, né, que na verdade, é o magret, que é feito mais rosado mesmo. E até nisso Sim. existe uma diferença, né? Peito de pato e magret é completamente diferente. Por quê? Por conta da raça. Só pode ser considerado magret de pato uma raça específica do pato. E aí sim é servido isso na culinária um pouco mais gourmet, né? A gente chama assim. Bom, mas vamos passando aqui, porque a aves existe uma infinidade, né? Nós já Isso, falou um então pouco dessa questão vamos falar só como escolher. Então, a carne fresca de aves deve ter consistência firme e elástica, bem aderente aos ossos, cor amarelo pálido e ligeiramente rosada, né? Isso pensando mais no frango. Mas nunca mole ou pegajosa. Não compre carne congelada que apresente a embalagem danificada, cheia de água, gelo ou sangue. Mais uma vez é aquilo, né? A gente não sabe quanto tempo, se ela já foi descongelada. A gente não sabe a procedência. Frango também é uma carne super delicada. Então, prestar atenção aí quando a gente for fazer a escolha para consumir. Pode ir. é. Bom, aqui vamos falar um E pouquinho do agora, peixe. peixe. Vou deixar até a Aninha falar um pouquinho, a gente vai colocando um pouco mais aqui. O peixe também existe um mapeamento dele, digamos assim, né? Um diagrama. E, claro,
difere muito do tipo de peixe, mas basicamente, né, é a cabeça, a parte da guelva, que é essa parte vermelha, é a parte do lombo, a parte do abdominal, a parte do rabo e a parte da onde está escrito caviar, que é a parte digestiva, geralmente para o peixe quando ele se reproduz, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o caviar é as ovas do peixe, é onde vai nascer os peixinhos pequenininhos ali. Então, quem come, né, é aquela velha história do caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, mas quem já comeu tá comendo as ovas dos peixes. É isso mesmo, Kelly. São as ovinhas dos peixes, quando eles estão, as peixes fêmeas, né? As fêmeas estão gerando os filhotinhos, a gente come os ovos. Mas por que cru? Você come o ovo da galinha também, entende? Né? É a mesma coisa, né? Mas é textura. É Consigo não. textura, gente. Lembra muito, assim, aparentemente, são várias bolinhas pretas, depende muito do tipo. O salmão é laranjado por conta da refeição, né? Do tipo, da coloração. Existe a ova da tainha também, que é uma ova um pouco mais compridinha, que é bem diferente. Depende muito do tipo da espécie do peixe, tá? Isso, Para quem o Bruninho falou, já comi ovas, mas não era caviar. Então, caviar geralmente é de é de um um peixe específico, peixe né? Que é o específico, esturjão. isso. O resto das outras ovas a gente delimita como ovas mesmo, como ovos de peixe. Isso mesmo. Tinha até uma imagem, Ana, é bem chocante, eu posso mandar lá, que é fazendo esse processo, mas é especificamente do esturjão, que é essa raça das águas frias. O que não são chamados de ovas, tá? Então vai ter ovas de tainha, ovas de não sei o quê, então vai ter vários tipos, tá? Que geralmente é muito usado na culinária também. Quem pesca bastante aqui sabe que existem épocas, então quando vê um peixe que tá com uma. O Jorge pode falar mais, mas tá com a barriga um pouco rosada, já sabe que ele tá com as ovas. Então, quem é pescador e pratica pesca esportiva ou até pesca para refeição, devolve esse peixe. É uma questão de respeito mesmo, que ele está gerando outros peixes, tá? Mas existe um tipo mesmo que vai ser usado para poder fazer esse tipo de refeição. Bom, a gente pode usar peixes de infinitas formas, cru, né, no sushi, sashimi, enfim, culinária japonesa, tartar, crudo, né, grelhado, assado, cozidos no vapor. Existe uma infinidade de formas de fazer os usos, né, Ana? Isso. E Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para cada um, né? Certamente, quando a gente está falando de um peixe cru, a gente tem que ter um cuidado em relação ao cumprimento das regras sanitárias, tanto onde a gente compra quanto na hora que a gente manipula, né? A gente tem que estar para preparar um bom peixe cru. Idealmente é que ele esteja fresco, não congelado, né? Ele perde textura, perde água, perde sabor, perde tudo. Então, a gente tem que estar atento a isso. Para peixes grelhados, geralmente é um dos métodos que a gente mais usa. Ela deixa a carne saborosa, suculenta, levemente crocante, mas ela não pode também, não pode, né? Não deve passar demais, porque ela perde todos os sucos internos e aí ela começa a ficar farelenta. Não sei se alguém já comeu um peixe que tem uma textura que já tá, parece que alguma coisa já que não tá muito boa, né? Não é aquele peixe que é suculento, derrete na boca, não é uma textura agradável nem um pouco. Assado, geralmente a gente costuma usar, não digo sempre, mas para peixes inteiros a gente consegue trazer pontos mais assertivos quando a gente está ali. A gente pode envolver em, por exemplo, folha de bananeira para fazer proteção, aquela casca de sal, né? Fazer a casca de sal para proteger e ela ficar bem suculenta. O que importa aqui é você manter a umidade, né? Tanto no grelhado quanto no assado. E no cozido ou no vapor, geralmente a gente usa só sem a cocção direta, mas a gente também pode usar, eu não sei se já ouviram um termo que chama papilote, que é quando a gente faz dentro de um saquinho, seja ele no papel manteiga, seja ele numa cestinha ou num papel alumínio, tá? Então são mais ou menos os usos que a gente tem para o peixe. Como escolher, né? Isso é uma coisa que eu acho que muita gente já deve ter ouvido, quando a gente vai na feira, sempre dá uma olhadinha assim nos peixes de longe, a gente tem que ver se a carne tem com elasticidade, então quando a gente aperta o peixe, ele não pode, tipo, afundar e ficar, ele tem que ir e voltar. Odor, cheiro de maresia. Gente, cheiro de maresia não é cheiro de peixe ruim, você sente o cheiro, ou um cheiro de mar, um cheiro de água, uma coisa mais mineral também, uma coisa mais de água, não é cheiro ruim, não é cheiro forte de peixe, aquele cheiro forte de peixe que a gente sente já é um peixe que já não está mais próprio para consumo.
Olhos brilhantes e cristalinos, a coloração das escamas deve estar translúcida e brilhante, isso caracteriza um peixe fresco. E as guelras, que aqui as brancas, que é quando a gente vira, elas têm que estar úmidas, vermelhas e limpas. Então, quanto mais vermelha, mais fresco está o peixe. Só uma observação que é pertinente aqui, o Diego tinha perguntado sobre o pescoço da tilápia, né, que é o kama, que a gente fala, a Márcia falou que usa muito na culinária japonesa. E todas as partes do pescoço, rabos, a parte do osso, que a gente chama a espinha do peixe, a gente usa para produzir também o caldo de peixe, que a gente falou lá nas aulas iniciais, né? Então a gente usa para fazer o fumê de peixe, por exemplo. Quando a gente recebe um peixe inteiro na cozinha, a gente destrincha o peixe, tira o filé, tira as partes, o restante que sobra, principalmente a cabeça, tem bastante colágeno. A gente usa para fazer o caldo do peixe, tá? E é uma das melhores gorduras de colágeno que exatamente. tem, é a do peixe. É do peixe. Assim como falaram ali em cima do frango também que existe, tanto que quando a gente faz o caldo quente, a gente porciona ele e leva para gelar, ele fica uma gelatina. Ele fica exatamente gelatinoso, né? Bem firme. Acho que a maioria aqui já pôde ver isso. Quem nunca viu, é convidado para quando a gente produzir lá na cozinha, ver como ele fica. O caldo fica gelatinoso, né? De tanto colágeno que tem. Deixa eu passar aqui. Bom, existe vários tipos de peixes, né? Claro que desde os exóticos até os mais comuns. Os peixes de rio e os peixes de mar. Nos peixes de rio, existe uma carne mais gordurosa, né? Então tem um sabor mais terroso, né? Mais acentuado, justamente por conta da alimentação que ele tem. Isso vai divergir muito do tipo, né? Da onde ele foi pescado, porque existem uma infinidade de rios, né? Existem rios que são em bacias, que são mais abertos, rios com mais correntes, rios mais fundos, dependendo muito da estação do ano, e os peixes que são de criames, né? Então a gente tem, por exemplo, a tilápia, que é criada dentro de um rio. Eventualmente, eu acho que alguém já provou um gosto mais de terra. Isso vai muito do tipo da ração que é usado. Se é uma ração de péssima qualidade, ela afunda e ele acaba comendo essa ração com terra, né? Então ele vai ficar com gosto de terra. Ou se falta ração para o peixe, ele não tem com que se alimentar, ele vai se alimentar das paredes, né, do lago ou do rio e vão comer aquele lodo, aquela terra. Então o peixe ele fica com esse gosto mais terroso, que não é via de regra, tá? Depende muito do tipo como ele foi criado. Peixes de couro, né, e peixes de escama, é muito comum no rio, né, o tambaqui, que eu acho que aqui é bem conhecido, o pintado, por exemplo, é um peixe de couro e um peixe de escama. Então, é bem diferente o tipo, né, da textura desses peixes. Eu, como sou do Mato Grosso, que é uma região que tem bastante peixe de rio, né, só peixe de rio, na verdade, comprar peixe de mar lá é uma fortuna. Então, a gente tem mais essa oportunidade de conhecer mais tipos diferentes de peixe de rio. E existe um período chamado piracema, que é um período extremamente proibido da pesca, que é o período de reprodução dos peixes, onde não se pode pescar de hipótese alguma, só quem vive na beira do rio mesmo, que tem uma carteirinha que ele pode pescar o peixe do dia que vai sustentar a família dele naquele dia. Então é uma fiscalização rigorosa, existem várias formas de fiscalizar, e as próprias pessoas que moram e que pescam, eles já respeitam bem isso. Então, eles não pescam nesse período da piracema, que é o período que os peixes estão reproduzindo. Então, todos os peixes que você pescar, né, eles vão estar com a barriga rosada, que estão com as ovas, né, gerando ali vida para continuar com esses peixes. Então, é bem bacana. E os peixes de mar, que são mais ativos, né, e coloridos, a carne é mais leve. Existe o peixe de água quente, que tem uma textura mais macia, e os peixes de águas frias com a textura mais tenra, né? Acho que a Ana pode falar um pouquinho mais dessa particularidade dos peixes do mar. E o período de defeso, que também é o período de reprodução. Na verdade, né, a gente colocou aí mais textura mais macia, textura mais tenra, mas na verdade é por conta do quanto ele está no ambiente, né? Então, o peixe de água quente, ele tem a carne mais macia e os peixes de água fria têm a textura mais tenra, mesmo por conta da temperatura, né? A gente não tem como fazer, é como enrijecer o músculo por conta da temperatura. E a gente colocou mais ativos e mais coloridos, porque geralmente são os peixes que a gente encontra mais, por exemplo, o atum, que é peixe de mar, e a gente está falando
que ele tá bem, que ele é mais escuro por conta da vascularização, ele tem aquela cor dele por conta da vascularização, por conta do quanto ele se movimenta dentro do mar, ou como o salmão, por exemplo, que, óbvio, o salmão selvagem, ele é daquela cor por conta da alimentação dele, né? Ele se alimenta de krill. Os de hoje que a gente come aqui, ele come a ração e a ração eventualmente pode ter um corante aí que deixa. Então, o selvagem realmente tem aquela cor e são mais diferentes, né? As de rio, geralmente, a gente tem as carnes mais claras. Aqui a gente colocou uma lista, né, do lado esquerdo, a quantidade de peixes de rio, do lado direito, a quantidade de peixes de mar, né? São muita variedade. A gente às vezes não conhece nem, sei lá, 1/3 do que a gente realmente tem e consome, né? Algumas coisas. A gente recebe, acho que a gente recebe bastante coisa aqui dessa lista, né, Rua, lá no escritório. Existe uma série de peixes que a gente tem, principalmente os peixes de mar, né, que a gente é mais banhado aqui pela costa, e uma série de peixes também que vão favorecer a nossa produção, né? Então são peixes frescos, com procedência, então isso é muito bacana, né? E os peixes de rio, que raramente a gente recebe, mais de criames, né, de tanques que a gente tem pela região, mas lá na região, mais para quem possui rios, até no interior de São Paulo tem mais rios, é bem rico nessa questão do peixe, também para a parte da Amazônia. Então, existe números, a gente vai falar dos peixes aqui, existem uma série de peixes. Tem até quem diga que prefira mais os peixes de rio, outros preferem mais os peixes de mar, peixes com gosto mais fortes, peixes com gosto mais suaves. Então, existem bastante essa diferença mesmo, né? E agora eu vou pincelar um pouco sobre frutos do mar, tá? Aqui a gente está colocando uma explicação bem básica. Via de regra, a gente define que são seres vivos como frutos do mar: caranguejos, moluscos, camarões, lagostas e demais crustáceos, e os animais que possuem conchas ou carapaças, tá? Os frutos do mar têm carnes mais delicadas, em geral requerem pouco tempo de cocção ou quase nenhuma, tá? Muitos deles a gente consegue consumir ele realmente cru, e daí também vem a procedência, né? Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre pessoas que passaram mal por comerem ostras, então assim, são carnes super delicadas, muito mais perecíveis, então assim, o tempo que ele pode ficar fora para manipulação, exposto, é muito delicado, mas são muito saborosos. Também vai daquilo, né, do ambiente onde ele está. A gente também tem que a gente pode chamar tanques de criação, que são coisas para mais larga escala. E sim, Márcia, vamos comer camarão, Márcia. Eu sei que você tem alergia e eu acho que são umas coisas que eu não sei porquê, eu acho que deve ter uma explicação lógica, mas eu acho que eles têm mais propensão a pessoas serem mais alérgicas a frutos do mar do que qualquer outro tipo de proteína, tá? Eu acho que talvez por uma característica das cascas, tá? Por conta do esqueleto deles mesmo, das cascas, e também da mineralidade que ele tem. E aí a gente vai finalizar com carnes exóticas, né? Assim, carnes exóticas a gente fala mais pelo fato de não serem carnes comuns que a gente come todos os dias, que a gente encontra todos os dias, né? Acho que o Juan pode me ajudar um pouquinho mais a falar sobre carnes exóticas. Eu acho que ele tem conhecimento, ele já provou mais carnes exóticas do que eu. São coisas que a gente não é comum mesmo. Às vezes a gente fala assim, imagina comer rã, comer coelho, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de aversão, mas vale a pena conhecer um pouquinho mais. Vale. É um mercado, como a gente diz, exótico, justamente não é porque é uma carne que não é proibida e tudo mais, mas é porque exatamente existe um mercado seleto no mercado, e essas carnes, antes de começar a falar, elas são certificadas, existem criadores específicos e autorizados, né, que fazem esse tipo de manejo dessas carnes. É claro que para o interior existe muito essa questão da caça, mas lembrando que muitas delas elas são ilegais para caça. Então, por exemplo, o jacaré, lá no Pantanal, é proibido, né? Ninguém se caça ou pesca jacaré sem ter um criame especializado para isso, né? E são carnes que vão mais para exportação, tá? Então, claro que existem sim quem pesca, quem faz isso, mas
A carne do bode, do búfalo, não sei quem já provou, mas é uma carne extremamente gostosa, saborosa. Eu acho que a Francisca já falou que já provou a carne do búfalo, né? Baby búfalo, existe isso mesmo. Assim como tem a produção do queijo, existe a carne também. Carne de codorna, de coelho, até mesmo pombo, né? Mas são cortes específicos, muito mais usados na culinária francesa. A capivara, o fazão, o jacaré, javali, queixada, quem mais? Alguém mais já provou alguma outra carne exótica? Tem a carne também de avestruz, que é uma carne extremamente quase roxa, não sei se alguém já viu. Tatu, cervo, né? O viado, Tartaruga. existe tartaruga no norte, se come a sopa de tartaruga, né? Aqui a gente pegou essa relação, gente, que no Mercadão, quem for fazer um passeio, eu até falei para ela que eu fui esse final de semana, e lá tem, ela vai abrir o site para vocês, um açougue chamado Porco Feliz, que é um açougue que tem essa parte de carnes exóticas. E é legal porque vende, você vê o preço. Então, ali o preço médio, por exemplo, né? Principalmente a de paca, que é a mais cara, né? Existe pernil ali que vende a R$ 800 um pacote. Então, é realmente muito caro, né? Eu só nunca provei carne de rã, não sei se a Ana já provou, mas de resto bastante. Jacaré se faz muito lá no Pantanal, de todos os tipos, assado, a patinha dele, de vários tipos. Coelho também, capivara, codorna, búfalo. Bode, o Chicão já provou o bode já, Chico? Ah, já, mas na verdade, Cabrito, assim, né? aqui o pessoal chama de cabrito, né? Mas lá pro Nordeste é bode mesmo. Porque o bode é o macho da cabra, né? Vamos dizer assim. Aí o pessoal aqui, seja cabra, bode, o que for, o cabrito, tudo é cabrito, né? Um aroma muito forte, né? Eu diria que até um odor, assim. E quando eu comia, eu passava mal. Aí deixei de comer. Eu comi umas 2 vezes, assim, aí deixei de comer. É muito difícil comer carne de bode. O Diego falou que já comeu preá. Existem vários, né? Já vi gente falando assim, eu só não como urubu voando, mas de resto, então se quem mora mais para esses lugares tem bastante. Mas é que a gente quis trazer para vocês é que são mais usadas na culinária, que são muito tradicionais, tá? Claro que a gente não entrou no exotismo aqui das partes mais. Se a gente fosse falar de China, Tailândia e outros países da Ásia, a gente viriam coisas bastante horripilantes aí, né? A De taimandua e cobra. inseto. Cachorro. Isso, é uma coisa bem. A gente não entrou nisso, não, porque é algo bem diferente. Cavalo é muito comum, na Itália, Muito comum. principalmente. Sim. Muito Rato. comum mesmo. Rato. Rato Lá, ensopado na Tailândia, acho que eles comem isso. No muito, Peru muito. é comum comer. Oh, meu Deus, o nome daquele bichinho. Aqui a Porquinho da gente, Índia. porquinho da Índia, a gente até cria aqui, Chega o né? porquinho da Índia inteirinho na sua mesa. Você fica olhando, você não sabe se você chora ou se você ri. É bem Carne assim, de cobra. tipo mesmo. Eu Carne de já tive cobra. na carne de cobra, muito comum. Eu já tive na Tailândia, então assim, inseto é de verdade, tem muito mesmo. Todos os tipos que imaginam, tipo, desde barata, escorpião, grilo, cozido, assim, você come lá como se fosse uma coisa muito comum. Vende mesmo, ó, a cobra, assim, toda já limpa, é uma coisa bem bizarra. Acho que chama nem de exótica, acho que é bizarro isso. Mas é cultura, né, gente? A tanajura aqui, o Alex Atala faz farofa, Dani. Aqui no Brasil, formiga já é algo tradicional já. Ô, Juan, só Ah, para complementar aí, a tanajura também são as ovas da formiga, né? Você sabe, né? a O pessoal bundinha deve dela, saber. né? A bundinha dela, aquela bolinha, são milhares de formiguinhas que elas vão soltar. Por isso que tem aquela bolinha que o Ainda pessoal bem que a come. gente Provei uma vez já, pra mim tinha um gostinho assim, quase do capim santo, de gengibre, sabe o sabor? Não sei como, quem já provou já sentiu esse mesmo sabor aí, mas é bem a formiga, né? Eu tô falando. Sim. Ó, aqui no site do Porco Feliz, vocês podem pesquisar lá, fica no Mercadão. Aqui eles fizeram um site, é bem legal, porque tem a dica do uso, né? Então, por exemplo, se você clicar aqui, sei lá, vou colocar aqui na RAM. Ó, deixa eu abrir aqui. Aqui tem a carne da rã, e aqui ele explica um pouquinho, né, sobre ela ser delicada, saborosa, nutritiva. Existe aqui rã inteira congelada, 500 gramas, né? Então a receita, você clica aqui, tem a receita da rã, quem quiser se arriscar, existe aqui também, né? Então é muito bacana, tem esse, um pouquinho mais desse conhecimento para você. O jacaré, existe também uma série de cortes que eles têm. Aqui nem tem todos, mas existem vários, assim, desde que só tem a parte tradicional, né? O inteiro, que é esse aqui, sem a cabeça, né? Filé de caldo e filé de lombo, que fica mais aqui, ó. E as patinhas dele também, que
que é bem tradicional. Então tem todas as receitas. Aqui tem a tabela nutricional, ó, do avestruz, do boi, do búfalo. Então, se você ver, tem carnes aqui que são muito mais ricas em proteínas do que o propriamente dito boi, né? Então é só mesmo aqui um sitezinho para vocês complementarem. Eu vou mandar esse link aqui lá no Classroom, eu vou mandar aqui no chat para vocês também.